vídeo de hoje você vai aprender como otimizar o trabalho dos seus glúteos ao longo do treino e fazer com que ele cresça de forma muito rápida. Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando aqui e ainda não me conhece, meu nome é João Batista, eu sou especialista em consultoria fitness e estou aqui no YouTube ajudando você a treinar da melhor maneira possível e consequentemente atingir os seus melhores resultados. E quando a gente pensa em glúteo, a gente pensa num grupamento muscular que a maioria das mulheres querem evoluir. É muito raro você atender uma pessoa, você começar a trabalhar com uma mulher que não queira evoluir os glúteos. Mas ao mesmo tempo a gente lida com a grande dificuldade de evoluir essa região, porque existem muitos grupos musculares envolvidos ali. A gente tem a articulação do quadril, a gente tem a sua pelve, que também interfere no desenvolvimento do glúteo, e é uma região que sofre bastante. E é por isso que hoje eu vou trazer essas dicas que vão facilitar o seu trabalho. Para a gente começar a ter um treino altamente eficaz de glúteo e fazer com que ele cresça de forma rápida, você precisa garantir que esse glúteo tenha um tamanho ideal. Então, para que isso aconteça, você vai se certificar de estar fazendo de forma diária antes do seu treino o alongamento do glúteo. Para você que não sabe, o glúteo é uma musculatura fásica, então quando ele está em desuso, quando você não está usando ele ali ao longo do seu dia a dia, ele tende a ficar atrofiado. Quando ele está atrofiado, você não consegue otimizar a utilização dessa musculatura nem quando você está treinando o glúteo. Então muitas vezes você vai ali, você treina glúteo e você não sente aquela musculatura trabalhando, você não sente ela ativando. Isso faz com que o seu treino de glúteo seja desperdiçado e você perca tempo sem evoluir aquela musculatura. E para isso nós vamos fazer o alongamento Pigeon. É um alongamento bem conhecido por vocês. É um excelente alongamento que a gente costuma chamar de alongamento coringa, porque ele não vai alongar só o glúteo máximo, mas ele vai alongar uma série de outras musculaturas. Fazendo 3 séries de 30 segundos de alongamento ali diariamente já vai ser o suficiente para que em poucas semanas a gente consiga trazer o seu glúteo para um tamanho de alongamento ideal para que ele consiga produzir força. Ah, e não se esquece que esse alongamento ele não pode ser muito dolorido, tá? Então quando você começar a sentir ali um desconforto, pensa numa escala de 0 a 10 e deixa esse alongamento com a percepção subjetiva de esforço com algo em torno de 7. Nada que não gere nenhum tipo de alongamento e nada que te gere muita dor e desconforto nesse momento. A gente precisa ter o bom senso para que você consiga alongar sua musculatura e que você não perca força, não perca rendimento durante o seu treino. Mesmo isso sendo muito difícil de acontecer, é sempre bom a gente ter o limite até mesmo para evitar um estiramento, uma lesão, algo do tipo. Com o seu glúteo alongado em tamanho real, a gente vai partir para as pré-ativações. Então nós precisamos de exercícios desenvolvidos de maneira estratégica para a gente pegar aquele seu glúteo que não está tão inativo, que não está trabalhando tão bem e meio que acordar ele, sinalizar, eu quero que você trabalhe da melhor maneira possível, de criar uma conexão neuromuscular. O seu cérebro enviar o sinal à sua musculatura receber e conseguir executar o trabalho da melhor maneira possível. Isso nós chamamos de exercícios pré-ativadores. Eles podem ser feitos de maneira específica ou mesmo em exercícios convencionais, como por exemplo uma cadeira abdutora. Mas eu vou deixar um exemplo muito bom para vocês que se chama frog ou sapinho feito no solo. Esse exercício ele é muito bom por alguns fatores que eu vou explicar rapidamente para vocês conseguirem entender aqui. Mas basicamente a gente posiciona os nossos posteriores num grau de encurtamento para diminuir a eficácia deles. Isso já faz com que eles não roubem a função do glúteo de extensão de quadril e a gente tem um bom ponto de torque, onde o glúteo tem uma boa capacidade de força. Calma para você que não entendeu. Vou tentar ser mais claro. Ponto de torque, o maior ponto de torque é onde o exercício vai pedir que a musculatura produza mais força para realizar ele. E a sua musculatura, no caso o seu glúteo, ele também tem um ponto que consegue produzir mais força. Nesse exercício do sapinho, a gente casa essas informações, ou seja, o lugar que o exercício pede que você produza mais força é justamente o ponto que o glúteo está mais propenso a produzir força. E por isso ele é um excelente exercício de pré-ativação. Inclua antes dos seus treinos que eu tenho certeza que você vai perceber melhor. Agora que o seu glúteo ele já está alongado, pré-ativado, não podemos negligenciar a seleção de exercícios. E aqui existe uma polêmica muito grande, que é, João,
Glúteo, eu preciso ou eu não preciso fazer exercícios isolados? Eu preciso da abençoada da elevação pélvica ou basta fazer agachamento que já é o suficiente? E quando a gente entra nesse assunto, eu vou trazer uma analogia que é muito simples para vocês chegarem a uma solução, tá? Pensa assim, você treina tríceps ou você só treina peito, que tem um bom grau de ativação de tríceps? Você, homem, que quer evoluir bíceps, você treina bíceps de forma isolada ou você treina costas apenas porque já pega bíceps? A mesma coisa a gente utiliza para o glúteo. Se a mulher ela quer evoluir o glúteo de forma isolada, ela não só pode, como deve utilizar os exercícios multiarticulares que vão ter o glúteo trabalhando de uma boa maneira, fazendo a extensão de quadril, principalmente quando em boas profundidades. Mas se é um objetivo aumentar aquela musculatura com ênfase, não existe nada que proíba ela de treinar o glúteo de forma isolada. Então se atentem muito nisso, tá? Utilize uma variação e uma mescla de exercícios no seu treino de multiarticulares com exercícios isolados. Então, agache, faça búlgaro, faça leg unilateral, da mesma forma com que você deve fazer elevação pélvica, extensão de quadril no cabo, tudo é muito bem-vindo. A gente vai trazer uma variação de estímulos enorme e vai fazer com que o seu glúteo desenvolva de maneira sensacional. E muito importante de vocês não se esquecerem é de trabalhar glúteo médio, que vai fazer uma diferença absurda na composição do seu glúteo. A gente precisa entender que os músculos eles têm os papéis primários e os papéis secundários. A gente pode colocar assim, eles são melhores em uns movimentos do que em outros, porém, eles realizam muitos movimentos e não apenas um. Quando a gente pensa no seu glúteo, a gente tem ali aquela parte de trás, essa parte aqui, que é o seu glúteo máximo. E aquela parte mais lateral, que é o glúteo médio, que é nessa região aqui. Então, quando você negligencia o treino de glúteo médio, a gente faz com que o seu glúteo não cresça de uma forma harmônica, não fique um glúteo bonito. E é muito comum a gente ver negligência no volume de treino de glúteo médio. A gente vê o treino de glúteo máximo muito grande, com boas variações, com bastante exercício. Quando a gente olha para o treino de glúteo médio, está muito inferior ao treino de glúteo máximo. E muitas vezes o que falta para dar o toque final no acabamento ali no desenho do seu glúteo é um glúteo médio mais desenvolvido. Então, não negligencie o treino de glúteo médio, faz a contabilização, vê quantas séries você tem e, se precisar, sobe esse volume de treino. E depois que esse cenário for criado, você já está preparada para ter os melhores treinos de glúteo da sua vida. E para finalizar com chave de ouro, você vai direcionar a contração. Exatamente. Você pode achar que não, porém, direcionar o estímulo, direcionar a contração, fazer uma contração induzida faz toda a diferença nos seus resultados. E uma técnica muito importante que tem uma eficácia absurda é você imaginar que no seu glúteo tem uma caneta entre os seus glúteos. E quando você for fazer a contração, a fase concêntrica, isso é quando você for vencer a resistência, você contraia o glúteo imaginando em apertar aquela caneta, em segurar aquela caneta. Isso vai facilitar com que a gente crie ali conexão neuromuscular e o seu corpo mande a sinalização de contração para o local correto. Com tudo isso que vocês viram no vídeo de hoje, se vocês colocarem em prática, eu tenho certeza absoluta de que o seu glúteo vai evoluir como ele nunca evoluiu até hoje. E olha que eu tenho provas práticas com todas as minhas clientes de consultoria online, que, diga-se de passagem, se você não sabia que eu faço, eu tenho uma consultoria online. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você dar uma olhada lá nos resultados que eu apresento, na metodologia de trabalho, tá? Se você me acompanhou até aqui, eu te agradeço pela audiência. Tamo junto, let's bora!